Estamos de volta com o programa Perfil, conversando hoje com Celso Ataide. Bom, Celso, a gente falou um pouquinho de como vocês começaram a filmar o Falcão Meninos do Tráfico, e você citou essa vontade que as pessoas têm, essa necessidade de ter recursos para se sustentar. Muitos partem para o caminho do tráfico, mas existem também muitos moradores de favelas que eles gostariam de ser empreendedores, mas não têm essa oportunidade, né? E aí surge o Favela Holding. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a discussão para que esse projeto se instalasse, quais foram os primeiros projetos, porque agora tem várias empresas, né, que as pessoas trabalham e geram renda dentro de cada comunidade. Bom, na verdade, mais uma vez, a gente não planejou fazer a Favela Holding. A gente simplesmente sabe que a favela é um celeiro de empreendedores. O jovem da favela, ele empreende, sobretudo, por necessidade. A renda da favela... eu não chamo favela de comunidade carente, porque quando você define que essas pessoas são carentes, você já define que elas precisam de você. Na verdade, uma pessoa pode ter baixa renda. Então, eu posso ser um porteiro de um prédio, ganhar salário mínimo, mas eu não sou carente por conta disso. Eu vou num posto de gasolina, abasteço meu carro e pago imposto. Eu vou no shopping para poder fazer uma compra na Casa Bahia, compro um móvel e pago imposto. Eu vou no Maracanã assistir um jogo de futebol e pago imposto. Eu pego trem, ônibus, metrô, barca, pago imposto. Se eu fosse carente, então eu teria que receber uma carteirinha do governo do Estado, e tudo que eu, na condição de carente, vou comprar, eu tenho que descontar 18%, que são dos impostos que eu pago. Então, eu vou, como um deficiente físico, eu vou entrar pela frente e não vou pagar passagem. Então, nós não somos carentes, nós somos potentes, uma vez que, inclusive, as favelas brasileiras, elas hoje consomem e, portanto, produzem 119 bilhões por ano. Quando muitas dessas empresas que você falou, por exemplo, hoje vão fazer ações, elas às vezes querem fazer um plano de expansão no Paraguai, na Bolívia, e elas não sabem, inclusive, que essa soma de valores que a favela mobiliza e produz, e, portanto, consome, é maior do que esses países, do que Paraguai e Bolívia somados, por exemplo. Quer dizer, a receita somente das favelas brasileiras que corresponde a 13,2 milhões de pessoas. Tanto que você cita no seu livro, né, Um País Chamado Favela, a potência que são as favelas do país, né? O quanto é possível gerar de dinheiro dentro de uma favela. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa pensar, olhar para esses lugares, para esses territórios como potência. Quando você começa a olhar para esses jovens na condição de pessoas potentes, né, para essas famílias como pessoas potentes, você começa a valorizar essas pessoas, reconhecer a potência dessas pessoas, e aí elas também começam, na verdade, a perceberem a potência que elas são. Do contrário, a gente sempre fica olhando para aquelas pessoas como pessoas deficientes morais, deficientes em todos os sentidos. No entanto, na verdade, elas são potentes e assim que elas precisam ser vistas. Então, a questão do desejo de empreender é um desejo que todo mundo quer ser patrão na prática, nem todo mundo tem talento para isso, tem oportunidade para isso, mas todo mundo quer ser. Ao mesmo tempo, na favela, empreender é uma necessidade, desde o menino que vai numa feira ou que vai num supermercado, pega um carrinho e vai, na verdade, carregar bolsa para alguém para poder ganhar uma grana com isso. Isso está empreendendo. Desde as mães praeiras, que já existem há mais de 100 anos nas favelas, que é você juntar um monte de criança, levar para a praia, e a mãe de cada criança te pagar ali R$2 por você ter levado os filhos dela para a praia. Então, isso tem a ver com responsabilidade e credibilidade. É a mesma coisa do Uber. Como é que você para um carro preto na sua janela e você entra nesse carro desse desconhecido? Isso tem a ver com uma plataforma de construção de credibilidade. E essa credibilidade, a gente exercitava isso lá atrás, quando a gente tomava conta do filho do outro para pagar uma grana, sem ser uma creche, o que ia levar as crianças para a praia, e tinha a ver com a credibilidade de você levar o meu filho. Então, é uma questão de respeito. Então, isso a gente já praticava, isso é empreender. Tomar conta do filho de alguém enquanto ela trabalha pode ser um negócio de uma creche, mas pode ser um negócio de uma necessidade que você tem de tomar conta do filho do seu vizinho. E a favela já faz isso há 200 anos. Então, só não sistematizou isso e transformou isso num business. Então, muitos dos negócios que hoje existem são inspirados por coisas que nós criamos. Dito isso, a Hold, ela nada mais ela não é nenhuma invenção, ela é apenas uma constatação e uma organização de algo que está ali na favela pipocando o tempo todo. Então, eu começo a perceber
que a gente precisava, na verdade, fazer as ações sociais de formação, qualificação dos jovens. Era isso que a CUFA queria fazer, tem ensinado a fazer e faz, por isso é premiada por conta disso. Porém, não adiantava muito você formar uma pessoa que depois não vai conseguir ter dente para poder buscar um emprego na atividade que escolheu ou pegar um ônibus porque não tem dinheiro da passagem para poder escolher a atividade, para poder fazer, enfim, se aperfeiçoar ou buscar emprego formal naquela atividade que se formou na favela. Então, era preciso que a gente focasse a nossa revolução por vias econômicas, porque até as grandes revoluções tentadas, quando se tinha aí o MR8, VAR Palmares, a ALN, que foram movimentos revolucionários, eles sequestravam um cônsul, não estou dizendo que isso é bonito, não, sequestravam um cônsul, roubavam um banco para poder financiar a guerrilha, ou seja, mesmo a esquerda, mesmo os movimentos revolucionários que criticam o capital e etc., entenderam que para poder fazer revolução precisava de dinheiro. Então, viver num país capitalista é entender que é importante o dinheiro. E a favela precisa, na verdade, entender que sem dinheiro ela não vai sair do buraco que ela está. Então, ter cursos são importantes, estudar é importante, mas tudo isso te leva, na verdade, a pensar em dinheiro. Porque estudar significa você ter uma boa colocação profissional, o que significa necessariamente você ganhar mais dinheiro por conta disso e cuidar melhor da sua família. Então, ninguém tem que ter vergonha, porque a favela, o movimento negro, o movimento hip hop, parece que tem resistência sobre o dinheiro, que parece que isso é pecado, porque alguém disse para eles que isso é pecado. E não é. A gente luta para democratizar a riqueza, não para poder democratizar a miséria, porque isso a gente já tem. Então, quando eu monto a Hold, significa dizer o seguinte, tem dois conceitos. Hoje são 20 empresas, empregando muita gente, e com todas as empresas com a favela na condição de sócia. Então, empregabilidade não tem a ver com negócio social. Porque tem gente que, às vezes, é do asfalto, ganha dinheiro na favela, emprega algumas pessoas e fala assim, olha, o meu negócio é social. E não é. Que se empregabilidade fosse uma coisa social, então até um cara que mora na favela, que tem 2 funcionários na sua barraca de cachorro-quente, então ele tem um negócio social. Não. Se o negócio social se balizasse apenas pelo trabalho, então todas as empresas elas empregam, portanto, todas elas são sociais. O que define um negócio social é quando você divide parte desse lucro com aquelas pessoas, em que você transforma a realidade daquele lugar, leva a riqueza para aquele lugar e desenvolvimento para aquele lugar. Quando eu, na condição de dono de uma empresa, dou sociedade para uma rede de moradores de favela e agora eles passam a ter uma vida diferente, seus filhos passam a estudar em escola com mais qualidade, eles passam a se alimentar melhor e passam a estudar mais, inclusive, e passam a desenvolver aquele lugar. Então, a Hold é isso, ela começa vendendo passagem aérea numa parceria com a própria favela, que ela é dona de uma franquia, e eu faço a intermediação com a Faitu, Gapnet e as empresas aéreas. Então, tem hoje 351 agências de viagem. A gente tem hoje uma série de negócios em favelas em que o morador ele é parte disso. Eu vou te dar um exemplo aqui para você em primeira mão. A gente está lançando, no dia 15 de setembro, uma telefonia celular, onde o morador da favela ele vende o chip, mas aí está o pulo do gato. Ele é sócio também na operação e, portanto, ele não só vende o chip e vira um vendedor de chip. Quando você compra o chip e você faz a recarga do seu celular, essa recarga vai um pedaço para a nossa operadora mãe, outro pedaço fica na CUFA e outro pedaço fica com aquelas pessoas das favelas que venderam esse chip. Portanto, ela é efetivamente sócia da operação e todas as vezes que você fizer uma ligação e fizer uma recarga, esse morador que vendeu esse chip também ele tem participação nisso. Então, isso é você partilhar a riqueza com aquele lugar, transformando aquele lugar. Do contrário, a gente vai se orgulhar de ser o país que se desenvolveu, que cresceu e que virou a primeira potência mundial, só que a favela ficou no mesmo lugar. E, portanto, você só aumentou a distância entre o país que cresceu e a favela que continuou estagnada. Você falou dessa novidade, dessa parceria com a empresa de telefonia. É uma questão realmente da empresa se conscientizar que ela tem ali um mercado e que ela pode ter o morador como um parceiro, né? Você ainda encontra, depois de todos esses anos, dificuldade na troca com essas empresas? Elas te procuram? Como é que funciona essa parceria? Eu acho que você está correta, que as empresas precisam ter essa responsabilidade. Mas acho que
a capacidade de interpretação, de leitura tem que ser da própria favela. A favela não pode esperar que a empresa tenha essa responsabilidade, porque em geral elas não têm. Quando uma empresa ela é orientada pelo mercado publicitário, que montam todas as suas campanhas, as suas ideias. E as pessoas estudam em geral na ESPN. Quando você vai na ESPN, não tem favelado, não tem preto. Então elas só reproduzem o mesmo, entendendo que a favela, na verdade, é um grande laboratório, o favelado é um grande camundongo e eles são sempre os cientistas, em que essa roda gigante ela não precisa rodar. Então, eles não vão mudar. Eles podem mudar em pequena parte, através de pílulas, na medida em que eles entenderem que falar do social é legal para sua empresa, é comercialmente bacana para eles. Ponto. Então, se isso dá mais dinheiro, então eu vou aqui montar uma área social. Mas o presidente da empresa não necessariamente acredita nisso e as pessoas que vão tocar a área social não necessariamente acreditam nisso. E aí vira o tal do caô social, em que alguém faz alguma coisa para poder dizer que faz uma foto, mas não é uma política da empresa. Então, eu acho que, em primeiro lugar, as favelas precisam entender que elas são potentes. Elas precisam entender que elas consomem essa quantidade de consomem e que, portanto, elas produzem tudo isso. Como os pretos, por exemplo. Os pretos eles consomem no Brasil hoje 40% da economia. E o que corresponde a 1,9 trilhão, que é o percentual do montante que os pretos produzem. E, portanto, 40% da economia brasileira são os pretos e pardos, que é quem produzem. Só que não são eles que sabem disso. Quem sabe disso são os brancos, quem sabe disso são as agências, quem sabe disso são as empresas. Então, os pretos eles acabam não tendo a informação. Por isso que um preto, pode encontrar um preto com a foto do Adolfo Hitler ou de um racista na sua casa, porque ele não sabe da história. Ao contrário de um judeu, consegue entender a história, que tem acesso à história, e que você, daqui a 1 milhão de anos, você não vai ver o Hitler na casa de um judeu. Então, na medida em que os pretos tiverem a consciência disso, ele aumenta a régua de exigência. E diz, olha, eu não vou comprar, eu não vou assumir aqui, na verdade, a parceria de uma empresa que não valoriza o que a gente faz. E aí você define o que é social, e a empresa que não estiver, na verdade, agindo como tal, simplesmente a gente pega o nosso dinheiro e vai investir em algum outro lugar. Vão quebrar empresas de telefonia vão quebrar, empresas de comunicação, televisão vão ficar em último lugar, e aí eles vão ter que se movimentar automaticamente. Então, é natural que um patrão ele paga o mínimo possível aos seus funcionários e ele só vai acordar no momento em que tiver uma greve, ou então no momento em que os funcionários se juntarem e disserem, a partir de hoje a gente entende que isso aqui não é justo e nós queremos receber um salário justo. E aí ele vai entrar em choque e vai ter que sentar numa mesa de negociação. Então, eu acho que é de responsabilidade de todo mundo, da favela, dos pretos e das empresas. Do contrário, as empresas vão trabalhar por demanda e ficar sempre num cauzinho social. Mas já a favela ela é empreendedora por necessidade, e aí muitas dessas pessoas passam também a empreender porque descobriram que tinha sentido, mas eu acho que talvez fizesse com que a favela empreendesse com mais qualidade se a gente tivesse uma educação empreendedora nas escolas de base, e a gente sequer fala sobre isso como educação escolar, ao contrário dos países desenvolvidos. Agora, Celso, você fala dessa questão da pessoa que mora numa favela, ela tomar consciência desse poder que ela tem de cobrar das empresas, de saber que juntos eles podem mobilizar muita gente e mudar as ações das empresas. Mas existe um ponto também, né? Essas empresas precisam que pessoas pretas e moradoras de favelas também participem das decisões, participem de reuniões, sejam funcionários, diretores, e isso a gente ainda não vê muito, né? A gente não vê um preto que conseguiu se formar, que conseguiu um ensino de qualidade num cargo de direção dessas empresas. Você até consegue ver, mas quando você vê, você aponta e fica orgulhoso o que significa dizer que é uma exceção. E a gente não está aqui falando de exceção, a gente gostaria de falar em regra. Em regra, se a gente tivesse um número muito mais expressivo de pessoas com esse perfil, seja territorial. Enfim, falar de diversidade não como marketing, mas como uma realidade. Está melhorando? Está melhorando, mas não está melhorando dentro de
dentro de um número que corresponda à realidade desse país, que a gente tem aí com a maioria de pretos, e que esses pretos também são maioria na rua, são maioria no presídio, são uma maioria, na verdade, nos estratos menos abastados da sociedade. Ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que nós vivemos num país que foi fundado dentro de um modelo escravocrata. A gente vive num país que até 1945 a capoeira, o candomblé, a umbanda era proibida por lei. Em que, se você estivesse tocando pandeiro na rua, você era preso. Isso em 45, a capoeira era proibida por lei. Ou seja, então, na verdade, quer dizer, o nosso racismo ele continua ele é muito recente ainda. O que significa dizer que a gente está vivendo hoje em duas sociedades. Nas favelas é o desdobramento das senzalas, e no asfalto, ok. Então, quando eu olho para você como uma não negra, eu não sei, na verdade, quem é você, qual o recurso você tem, quem são seus pais, se você é uma fazendeira ou não. Quando você olha para pessoas como eu, que são pretas, é óbvio que nós não somos fazendeiros, é óbvio que nossos pais não são fazendeiros, e é óbvio que nós somos proletários. Ou seja, a minha cor tem a ver com a exclusão, e a tua cor tem a ver com o poder. Mesmo que individualmente não seja essa a realidade. Eu posso ser um multimilionário e você ser uma faxineira, bem da base da pirâmide. Mas aí a gente está falando, na verdade, de nós dois. Quando a gente fala de uma forma coletiva, aí a gente percebe que o negro ele é inferior ao branco. O branco ele não faz movimentação étnica porque não precisa. Quando os brancos se reúnem, é para poder matar preto, como a Ku Klux Klan, careca do ABC, movimento neonazista. Quando os pretos se juntam em movimentos negros, é para reivindicar direitos, cota na universidade, acesso a espaços públicos, para não ser barrado no elevador. Ou seja, quando os pretos se juntam, é para poder buscar direito e acesso aos meios básicos da sociedade. E quem busca isso é porque está numa condição de inferioridade. Todos os números do IBGE mostram isso todos os dias, o quanto a mulher a mulher negra é a base da pirâmide, por exemplo. Todos os indicadores demonstram isso. Então, na verdade, quando a gente olha e pensa pelo seu prisma, que você acabou de colocar aqui agora, se os pretos são maioria, eles não podem lutar por direitos, eles têm que lutar pelo poder, porque se o poder foi feito para a maioria, os pretos precisam olhar para isso. E não olhar para o poder com uma postura de vingança. Não é nada disso. A gente está aqui travando uma luta de uns contra os outros, mas travando, na verdade, uma luta de direitos reais e objetivos. Do contrário, a gente vai continuar produzindo exclusão. A gente vai continuar produzindo miséria, sobretudo para um determinado nicho de pessoas. E aí, quando você diz que o homem foi à Lua, o homem foi à Lua. Quando você diz que agora o negro foi à Lua, porque o homem já tinha ido. Porque nós não somos seres humanos segundo os seres humanos. Então, é assim. Então, nós somos entendidos como diferentes. Mesmo os brancos que dizem que não são, que nem, todos são iguais, foram os mesmos que disseram, olha, pela primeira vez um negro é presidente dos Estados Unidos. Aí vira o Barack Obama, que isso vira um grande assunto mundial. Ora, mas se nós somos todos iguais, por que isso vira um assunto? É mais um presidente da República. Não. Agora é um preto, porque isso é um assunto que nós não somos iguais. Então vamos encarar que nós somos realmente diferentes e, no caso dos pretos, por serem uma maioria, nós podemos ter alguma vantagem em função dessa diferença e etc. Os brancos, a maioria deles, eles são contra as cotas na universidade. Só que eles esquecem que se eles tiverem uma fazenda hoje e o Estado roubar essa fazenda da família deles, eles entram na justiça e daqui a 100 anos eles podem ganhar na justiça. Ou seja, o que o Estado fez com os pretos foi escravizar os pretos. Então, naquele momento, eu não estou discutindo aqui o que uma pessoa fez contra uma outra, estou discutindo aqui o que o Estado brasileiro formalmente fez contra as pessoas pretas. Escravizou, matou, enforcou, deu como comida de cachorro e etc. Ou seja, fez uma cisão na sociedade e disse: esse aqui vai ser escravo porque é preto e esse aqui vai ser o senhor feudal. Portanto, nesse momento, todas as pessoas que são pretas carregam até hoje as marcas dessa diferença que o Estado produziu. Então, esse mesmo Estado tem a obrigação, não é favor nenhum, de fazer uma reparação de um mal que ele cometeu na condição do poder constituído, do poder do Estado, e mesmo que os brancos não tenham feito nada a favor
disso, não tenham sido aqueles que fizeram essa produção desse mal de forma direta, mas se beneficiou de todo esse mal. Como se hoje como se hoje o presidente da República mandasse cortar a perna de todos os moradores de favelas, de 14 milhões de pessoas, e todos os não moradores de favelas cruzassem os braços e dissessem: não sou favelado, pode cortar. Você cria duas sociedades. As pessoas que estão inválidas profissionalmente, economicamente, e das pessoas que continuam com as suas pernas. Daqui a alguns anos, os filhos daqueles que tiveram suas pernas cortadas pelo poder público, pelo gestor público, precisam pedir reparação, porque você desequilibrou as disputas sociais. Então, é importante que os pretos e os moradores de favela, que a maioria são pretos, entendam também esse debate. E aí eu volto no déficit cultural, e o nosso déficit também fez com que a gente não tivesse acesso às universidades e não pudesse refletir de maneira muito mais clara muito desses temas, porque os nossos pais tinham, na verdade, uma deficiência cultural. O que hoje, nos dias de hoje, está começando a ser bem diferente, porque ao contrário de mim que não fiz faculdade nem nada, não fui na escola formal, os meus filhos estudaram e hoje eles conseguem elaborar muito melhor o seu raciocínio e as suas disputas do que eu fiz. Então é um avanço que a minha mãe tinha o sonho que eu fosse um borracheiro e não fosse ladrão. Hoje eu sonho que meu filho seja um físico nuclear. Bom, eu vou te pedir mais um minutinho e a gente vai para o intervalo. O Perfil volta rapidinho, fique com a gente.